Olá, meus amados e minhas amadas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal que tem por objetivo alcançar vidas por meio da palavra da verdade. E a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês hoje se encontra na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, do verso 6 ao 9, que diz assim: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Interessante dessa carta que Paulo escreve aos irmãos da Galácia é que existia um grupo naquele período que se chamava o grupo da circuncisão, no qual eles tentavam disseminar perante o povo que eles deveriam se circuncidar, assim como a nação de Israel tinha que fazer, no qual essa circuncisão era um mandamento de Deus para a nação de Israel, no qual todo menino nascido ao 8º dia deveria passar por esse processo, né? E eles estavam querendo obrigar aquelas pessoas que estavam se convertendo ao Evangelho a fazer a mesma coisa. Só que isso é um grande erro, porque Cristo ele veio nos trazer uma nova aliança, uma aliança de liberdade, né? Paulo, ele também nessa carta aos Gálatas, no capítulo 3, ele cita duas referências, né? A referência de um filho de uma escrava e de um filho de uma mulher livre, no qual o filho da mulher escrava se representa a lei, né? Dada a Deus pela nação de Israel, e a filha da mulher livre nos representa, né? Nós somos livres. O Evangelho, Cristo morreu por nós para nos tornar livres. Nós não estamos sob jugo de escravidão. Então, a partir do momento que algumas pessoas estavam dando ouvidos a esse grupo, elas automaticamente estavam se desligando de Cristo, porque a partir daquele momento elas estavam obrigadas a guardar toda a lei, como Paulo ele enfatiza no capítulo 5 desta mesma carta. Então, de nada se aproveita. É como se Cristo tivesse morrido em vão, porque se fosse para nós obtermos a salvação, a justificação através da lei, não haveria necessidade de Cristo ter morrido por nós. Então, esse ensinamento que estava sendo passado na época estava sendo um acréscimo no evangelho que havia sido pregado pelos apóstolos para aqueles que se renderam a Cristo. E que fundamento seria esse, né? Paulo ele também escreve aos irmãos de Corinto, no capítulo 3, verso 10, ele se coloca como um construtor, né? Um construtor sábio, né? Que ele lança o fundamento. E no 11, ele fala qual é esse fundamento. O fundamento é Cristo. O apóstolo João, em sua segunda carta, ele fala que aquele que sabe a doutrina de Cristo, mas não permanece nela, não tem Deus. Mas aquele que permanece na doutrina de Cristo, ele sim tem o Pai e tem o Filho. Então, eu consigo perceber a preocupação dos apóstolos com o evangelho pregado naquele período. Não só de Paulo, mas a preocupação de Pedro, a preocupação de João, sobre o fundamento que estava sendo passado para as pessoas. Nós hoje, nos dias de hoje, não podemos criar ou não podemos aceitar um evangelho que não tenha um fundamento como Cristo. Cristo como fundamento. Não podemos aceitar isso, porque seria muito errado da nossa parte.
muitas pessoas vieram antes de nós nos trazendo um evangelho, que é aquele que é contido nas Sagradas Escrituras, aquele o qual Cristo morreu para que nós tivéssemos acesso a isso. Então, não existe nada novo que possa ser acrescentado que não tenha sido passado pelos apóstolos, que não tenha sido ensinado por Cristo para eles. Então, os ensinamentos que Cristo trouxe para seus apóstolos e, consequentemente, os apóstolos passaram para as outras pessoas são suficientes. Não precisa de mais nada, não precisa de acréscimo, não precisa que eu tenha uma brilhante ideia e fale assim, nossa, a partir de hoje eu vou colocar isso aqui no Evangelho porque isso vai fazer a diferença na vida das pessoas. Não, porque o plano do Pai para a nossa vida é perfeito. O plano começou a ser executado desde a fundação do mundo. O plano está em pleno desenvolvimento, em pleno funcionamento. Nós estamos nesse plano, estamos contidos nesse plano. Agora eu te pergunto, você está no plano cumprindo com a vontade do Pai, anunciando o Evangelho extra-tempo e fora de tempo, como Paulo também afirma? Ou você está sem saber o que fazer, para onde ir, o que falar? O Evangelho, ele é muito simples. Ele não nos traz um peso na consciência, mas ele nos traz uma sensação de liberdade, uma sensação de tranquilidade. É fácil de seguir, é fácil de cumprir todos os mandamentos que Cristo deixou para nós? Não, mas não é fácil por quê? Porque, infelizmente, muitas vezes nós não estamos dispostos a abrir mão do nosso eu, a suportar aquilo que é necessário por amor a Cristo. Cristo fala, bem-aventurados sois vós quando injuriados, insultados, por minha causa, pelo meu nome. E aí, um pouco mais à frente, em Atos dos Apóstolos, nós conseguimos encontrar alguns dos apóstolos sendo açoitados. E a partir do momento que eles foram açoitados e liberados, eles saem daquele local feliz, regozijantes. Mas por quê? Porque eles foram considerados dignos de sofrer por amor de Cristo. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje é: fiquem alertas, fiquem atentos. É momento de refletir, é momento de parar, de pensar, avaliar, olhar o caminho que você está seguindo e ver se realmente o fundamento que você está seguindo é Cristo. Se for, continue, não pare. Se não for, pare, volte-se para o Pai e aí você conseguirá caminhar realmente com Cristo na sua vida. Permaneçam assim. O momento é difícil que nós temos passado, é complicado, mas eu tenho certeza que tudo está no controle do Pai. Nada foge do controle dele. Estejam muito bem conscientes de que o Pai, ele está cuidando de cada um de nós. Independente do que você esteja passando, ele está cuidando de você, porque ele nos olha como filhos. Mas os filhos, automaticamente, eles devem respeito ao Pai, devem obediência. Não podemos viver uma vida de qualquer forma, né? Como se não houvesse nada, como se as regras fossem nossas, nós colocamos, nós seguimos o que nós queremos, quando na verdade não é assim. O fundamento, como eu disse, é Cristo, já existe. Só basta nós seguirmos, nós cumprirmos com estes mandamentos e avaliarmos aquilo que não for correto, combater, para que isso não chegue para outras pessoas de uma forma errada, mas que venhamos a cada dia seguir combatendo o errado, mas pregando aquilo que é correto, falando a verdade, porque o nosso objetivo não é agradar a homens, como Paulo também na continuação do capítulo 1, Paulo ele fala que a vontade dele não era agradar homens, ele não estava ali para agradar homens, mas para agradar a Deus. Então, vamos procurar a cada dia agradar a Deus com o nosso melhor, aquilo que nós podemos realmente fazer. E com certeza, não há melhor forma de agradar a Deus
do que cumprindo os seus mandamentos, do que seguindo os seus ensinamentos, crescendo como pessoas, ajudando ao próximo, amando a todas as pessoas, independente de ser aquelas pessoas mais próximas ou aquelas que querem ver nosso mal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, né? Se tiverem gostado, deixa seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho, que o YouTube vai notificar vocês todas as vezes que eu publicar um vídeo novo nesse canal. Compartilhem com as pessoas que vocês conhecem, para que essa mensagem ela possa se expandir para outras pessoas e a verdade possa chegar ao máximo de pessoas possíveis. Amém? Muito obrigado a todos pela atenção. E caminhar é preciso. Parar, nem pensar. Olha a mensagem aqui, Forte abraço a todos.